Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que mais uma vez nós tenhamos uma noite iluminada, uma noite bem tranquila e que possamos absorver bastante de todo o conteúdo que nós vamos abordar nesta noite. Antes de iniciarmos, vamos fechar os olhos por alguns instantes. Vamos deixar que essa paz aqui reinante adentre o nosso coração, balsamize o nosso espírito, nos acalme e a partir de agora todos os nossos problemas, todas as nossas atribulações passam a ficar pequenas perante essa paz que inunda todo o nosso ser. Que nesse instante os nossos mentores espirituais possam aproximar-se de cada um de nós, também pacificando-nos, dando-nos o alento, a energia, reforçando a nossa fé para continuarmos a nossa jornada. Nesse instante em que fazemos a nossa prece inicial, que possamos também endereçar esse sentimento de tranquilidade, de paz, de amor, de harmonia aos nossos queridos que já partiram para o plano espiritual, que temporariamente estão separados de nós fisicamente, mas que pelas vias do coração se encontram juntos de cada um de nós. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que é do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Há 2000 anos, um pouquinho mais de 2000 anos, Jesus retornou a esse plano físico para deixar a maior mensagem vinda do alto para cada um de nós. E essa mensagem tem então passado de geração em geração e chegaram aos nossos tempos. Em todas as gerações ela constituiu-se o refrigério, a esperança, a misericórdia, o alento, a certeza de um novo dia, a certeza de que as agruras da vida passam, que as dores cessam, que as solidões, elas desaparecem. Tudo passa e tudo se renova. Então, a cada dia, uma nova oportunidade. A cada instante, um instante sagrado, que pode ser consagrado à reconciliação, ao afeto, à construção, à fraternidade, à caridade, ao amor. Tantas e tantas opções, tantas e tantas chances são nos fornecidas. E muitas vezes, ou a maioria das vezes,
nós ignoramos? Será que já paramos para pensar no porquê da vida? Por que nós estamos aqui? Por que nós sofremos? Por que tais indivíduos estão ao nosso lado? Por que temos os nossos filhos? Por que temos esses pais? Será que já nós cogitamos dos porquês para saber a resposta? O Cristo dá-nos uma nova visão sobre tudo isso. Eu escolhi a palestra de hoje para falar sobre Jesus, baseado, inspirado num filme de 1961 chamado O Rei dos Reis. Eu acho que até hoje é o melhor filme já produzido que reproduz a história de Jesus. Só que um filme é um resumo muito, muito, muito grande de uma história imensa. Então, apenas alguns detalhes passam ali de geração em geração. A mensagem que é dada é só a principal, aquela que todos conhecem. Mas existem tantas e tantas mensagens que não são divulgadas, que poucos são os estudiosos que têm a vontade de abrir o Evangelho, de ler, de pensar, de refletir. E estamos numa geração hoje carente do Cristo, totalmente carente. E uma das coisas que eu notei nos dias atuais é justamente isso. As pessoas estão carentes novamente da esperança, da fé, da certeza de um novo dia, porque o materialismo voltou à tona com toda a força. O sensualismo está aí para inebriar os sentidos das pessoas. O sentimento de posse, de poder, ou a vaidade através de corpos exuberantes, ou a fragilidade do comportamento disciplinado que a gente vê por aí afora, pelos desregramentos sexuais de toda a ordem, fazem com que nós venhamos a trilhar caminhos tortuosos. E quando os nossos sentidos são embriagados, quando toda a sensação física, toda a potência do poder, do dinheiro, já é conseguida, já é obtida, vem a desilusão, porque nós não fomos criados para isso. É apenas uma ilusão. Se a gente refletir bem, o nosso corpo é uma ilusão. Por que vai desaparecer? Primeiro, ele se transforma, está em constante transformação. Hoje, você está totalmente dependente ainda nas fraldas. Daqui a pouquinho, você está dependente dos bancos escolares. Passa mais um pouquinho, você está descobrindo a vida e tentando portar-se como um adulto. Chega a fase adulta e vem as responsabilidades. E também a liberdade de agir, de fazer o que quiser. Mas sem um norte, sem um motivo, sem um porquê, vive-se apenas dos sentidos. Vive-se apenas da matéria, daquilo que ela pode fornecer, das paixões. Quando se desconhece o Cristo, ou desconhece-se o Evangelho, desconhece-se o porquê da vida. Por isso é tão importante. Ora, por que ele viera 2000 anos atrás? Numa missão tão dura, tão complicada, tão difícil, num momento tão atrasado da história da humanidade. À toa?
veio no momento exato, para que a partir dali tudo melhorasse, tudo se reiniciasse. Aqueles que sofriam teriam a esperança de redimir-se. Aqueles que eram bons e justos iam alcançar a sua recompensa, o reino dos céus, tão prometido. E aqueles que ainda eram endurecidos no coração, nos sentimentos, iriam ter a oportunidade de aprender, através de outras existências, o respeito que se deve ter à vida e ao semelhante. Tanta coisa importantíssima existe nos Evangelhos. Tantas formas do Cristo que são primordiais para que nós levemos a nossa vida a bom curso, para que não nos percamos, para que vivamos plenamente, saiamos vitoriosos dessa existência e nós simplesmente damos de ombros e pensamos assim: quando eu estiver velho, aí eu vou me dedicar à religião. Quando estiver velho, já muito bem. Lembro que velho é só o corpo que fica, o espírito não envelhece. O espírito, ele adquire conhecimento, ele adquire uma grande bagagem, mas ele não envelhece. Ele vai ser, nosso pensamento vai continuar sendo este. Quando nossos olhos físicos se fecharem e os nossos olhos espirituais se abrirem, o que vai mudar? Absolutamente nada. Apenas o nosso corpo, apenas o nosso cérebro. O resto, as nossas mágoas estarão lá, as nossas decepções estarão lá, os nossos sentimentos de vingança estarão lá, todas as nossas dores e frustrações estarão lá. Então, de que vale na vida vivemos aí 50, 60, 70 anos totalmente fora do prumo, em desalinho com as leis que nos regem? De que nos vale? Estamos apenas abrindo uma grande cova e entrando dentro dela. E depois que sair, temos que fazer todo o trabalho reverso. Estamos matando as nossas oportunidades. E o que o Cristo ensinou? Nós estamos falando do Rei dos Reis. Ensinou tolerância? Tá. Tolerava os erros, a falta de entendimento, a ignorância do outro. Tolerava completamente, entendia. Era paciente com todos. Era amável e gentil? Sim, sempre foi. Era otimista? Como não? Sabendo que lhe esperava uma cruz, mas sabia que após o Gólgota, uma nova civilização iria se iniciar. Quer uma fé mais inabalada do que esta do Cristo? Tinha fé em si, porque tinha uma longa e larga missão a cumprir, trazer paz e esperança àqueles que estavam caídos e colocá-los de pé novamente. Não só a geração dele, mas todas as gerações posteriores, todo o seu legado ia soerguer civilizações, iam inspirar as pessoas, iam fazer a diferença no mundo. O que seria de nós se não houvesse aparecido aqui nessa terra o nosso Cristo? O que seria de nós? Será que seríamos essas pessoas
que estão lutando contra as suas más tendências, que estão dando valor muito mais hoje à honestidade, ao trabalho, à sinceridade, à vida em família, ao amor ao próximo? Ou será que seria aquelas civilizações bárbaras ainda que estariam se degradeando em busca da escravidão, da usurpação e do crime? Como estaríamos? Como seríamos nós? Será que seríamos calmos e pacíficos assim se o Cristo não estivesse há 2000 anos nos ensinando, nos dando oportunidade, sendo misericordioso conosco? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes? Nesta encarnação somente. E quantas vezes a oportunidade de um novo dia surgiu para cada um de nós, para que pudéssemos repensar, para que pudéssemos agir de uma forma diferente, para que pudéssemos perdoar, para que pudéssemos reconciliar com o adversário. Quantas oportunidades, quantos dias, quantos meses, quantos anos. E mesmo assim, se passar toda esta vida e nós não mudarmos 1 centímetro da nossa posição, ainda a misericórdia dele nos fornecerá uma nova oportunidade através de uma nova encarnação. E se mesmo assim não for suficiente, teremos outras e outras e outras tantas. Vale a pena hoje nós voltarmos os nossos olhares e o nosso entendimento para Jesus. Antigamente falava-se em Jesus e pensava-se em religião, pensava-se em beatificação, pensava-se naquele ser retilíneo, santificado, não olhava nem para o lado, quietinho, não fazia mal algum, e ficava na sua, se isentava do mundo. Não é isso que Cristo pede de cada um de nós. Que nós sejamos nós mesmos, mas melhorados. Que usemos as nossas características, as nossas virtudes, para fazer a diferença na vida. Que possamos utilizar os nossos talentos para o bem. E cada um tem um talento diferente, mas que possamos bem utilizá-los. Hoje em dia, há uma carência muito grande no Cristo. Na minha época de criança, nas escolas, falava-se todo santo dia da figura de Jesus. Eu cresci ouvindo as histórias dele. Na minha casa, com meu avô, com minha mãe. Na escola, com as minhas professoras de primária. Com 6, 7, 8, 9, 10 anos, ouvindo as histórias de Jesus. E isso fez uma enorme diferença na minha vida. Como foi inspirador. Como foi. E nos dias atuais, infelizmente, há uma carência do Cristo nessa nova geração. Nas escolas já não se fala tanto sobre ele. Hoje, deixa de lado esses exemplos magníficos. Aqui no centro, nós temos vários grupos de estudo. E uma das perguntas que eu sempre fiz nas primeiras aulas dos estudos é o seguinte: falem para mim o nome dos 12 apóstolos. Uma pergunta bem simples. Raras as pessoas conseguiram citar todos. Acho que ninguém conseguiu citar. Não sabia de cor o nome deles. Uma coisa básica. Quanto mais a história de cada um deles, a origem de cada um deles, os seus feitos, aonde eles pregaram, o que eles fizeram.
Quando nós falamos de carta de Paulo aos apóstolos, carta de Paulo aos romanos, carta de Paulo aos coríntios, ninguém sabe o conteúdo. E ali está um manancial enorme de instruções para a nossa vida. Prontinho. É só ler, é só absorver e pôr em prática. Então falta-se ainda, após 1000 anos, 2000 anos da vinda do Cristo, falta ainda o Cristo dentro de cada um de nós. Não podemos ignorar essa missão tão grandiosa deste Espírito, tão valioso, que até os dias de hoje enxuga as nossas lágrimas. E quem nunca passou por aflições, por perdas, por dificuldades, e não pediu a Ele o refrigério, a esperança, a luz? Quem não teve dificuldades, não recorreu ao Cristo? Então, por que nos momentos de lucidez a gente o abandona? Sendo que tudo que Ele nos legou é para o nosso bem. É para que não erremos. Olha uma dica valiosa que a gente ignora e todo mundo conhece. Quantas vezes nós devemos perdoar os nossos adversários? 7 vezes? Lembram disso? Todos lembram. E o Cristo falou o quê? Não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. E a gente faz isso. Quantas vezes a gente ouviu assim: amar ao próximo como a si mesmo? Todo mundo conhece. E nós amamos o próximo como a nós mesmos. Quando estamos com fome, fazemos de tudo para saciá-la. Quando o nosso irmão está com fome, infelizmente, ainda ignoramos. Quando nós estamos solitários, fazemos de tudo para abandonar a solidão e ter alguém ao nosso lado. Quando o outro está solitário, nós simplesmente ignoramos. Isso demonstra a nossa fragilidade emocional, que nós estamos ainda em desenvolvimento das nossas potências, e que a empatia é uma potência a ser desenvolvida em cada um de nós. Se quisermos ser grandes, temos que ser aquele que serve a todos, aquele que cuida de todos, aquele que ampara, aquele que ajuda, aquele que põe para frente, põe para cima. E não precisa ser um santo para se fazer isso. Na realidade, o que precisa é só querer, é ter amor no coração. Eu sei que todos nós temos imperfeições, temos coisas ali alijadas, incrustadas no nosso coração, difíceis de retirar. Sei disso. Mas eu sei também que o nosso amor está também guardado no nosso coração, em compartimentos muito maiores. Aliás, não existe barreiras para o amor. E podemos amar indefinidamente. Então, por que não desenvolvermos essas potências? Lembremos do Cristo. E Ele está sempre retornando, analisem bem, está sempre retornando junto de nós. Quando eu citei O Rei dos Reis, filme de 1961, a época de ouro do cinema, vale a pena lembrar de outros tantos filmes épicos que foram superproduções, tipo Barrabás, com Anthony Quinn,
Covades, Victor Mature. O Manto Sagrado também com Victor Mature. São filmes que revelaram novamente a história do cristianismo. E em 1961, esse filme que foi fantástico. Passa-se o tempo. E quantos filmes, livros sobre essa história foram fornecidas à humanidade para que ela não se esqueça. Atualmente, o que está em voga? O que está em cartaz? Acho que a maioria deve ter assistido ou já ouvido falar do The Chosen. Vocês acham que é assim, uma mera coincidência uma série desse tipo, que é passada em dezenas ou talvez até mais de uma centena de países, falando sobre a vida do Cristo, dos apóstolos, trazendo a mensagem do Evangelho novamente, agora de uma outra forma, visual, revivida, encenada para todos nós? Vocês acham que isso é por acaso? Ou se é a misericórdia do Cristo novamente nos educando ou nos relembrando da história para que nós possamos reviver todos os seus ensinamentos? Não podemos abandonar de forma alguma. Não podemos ficar embriagados dos sentidos através das ilusões da matéria. Tudo isso é perecível, tudo isso passa. A nossa beleza física vai passar, nossa saúde vai também aos poucos se minando. Um dia nosso fluido vital se esgota e nós retornamos para o plano espiritual. E aí o que acontece? Esse escudo, que é o nosso corpo, não existindo mais, nós vivemos face a face com a nossa consciência. E a consciência tem registrado ali tudo o que nós fizemos, tudo o que somos, todas as virtudes que adquirimos e todos os defeitos que nós ainda guardamos. E ela vai fazer o quê? Ela vai nos cobrar. E tem como nós sermos felizes, sermos plenos com a consciência pesada? Não tem como. Não tem como. Então não nos esqueçamos do Cristo, do Rei dos Reis, daquele professor, daquele mestre que ensinou-nos a como viver, a como conviver, a como respeitar, a como fazer a diferença, a como construir, a como tornar esse mundo melhor. E a responsabilidade disso tudo está em cada um de nós, em todos nós, um por um. Façamos a nossa parte, só isso. A gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho, mas todos nós juntos, disciplinados, unidos, conforme o Evangelho nos orienta, nós podemos sim fazer um mundo melhor. Não nos esqueçamos que nós somos reencarnacionistas. Sabemos que nós estamos em 2024, em 2100 mais ou menos, nenhum de nós vai existir mais aqui, com raríssimas exceções, se é que vai ter alguma exceção, mas que posteriormente nós retornaremos e vamos encontrar o mundo que nós deixamos, o legado que vai estar lá na frente, vai ser o que nós construímos aqui hoje. Então isso faz a diferença? Com toda certeza. Nós queremos um mundo melhor. A gente fala tanto no centro espírita, né? De entrarmos numa nova era,
né, de regeneração, saindo dessa fase de provas e expiações. Pois é, mas a gente só sai se a gente fizer a nossa parte. Se não fizer, não sai. Façamos a nossa parte. Acordemos. Lembremos. Nós temos tudo para dar certo. O ser humano tem tudo para dar certo. Primeiro, quem que é o dono do jogo? É o nosso Pai. Nós somos criação de Deus. Tudo isso aqui pertence a Ele, é o nosso Pai. Tem um pouquinho de nepotismo nisso aí, né? Pois é. Se o nosso Pai fez tudo por nós, como que as coisas vão dar errado? Ele só pede o seguinte: faça a sua parte. Só isso. Então façamos a nossa parte. Que hoje nós sejamos melhor do que fomos ontem. E que amanhã nós sejamos melhores do que fomos hoje. Se amamos hoje um pouquinho, que amanhã nós amemos um pouquinho e mais um pouquinho. Se hoje já temos reflexos para perdoar alguém, que amanhã esses reflexos se consolidem. Se hoje a nossa impaciência ainda impera a nossa mente, quem sabe amanhã a gente possa refrear os nossos impulsos negativos e depois de amanhã sermos um pouquinho já pacientes. Basta querer, gente. Basta querer. Não nos esqueçamos desse exemplo maior do Rei dos Reis que foi nos concedido. Não dá para ignorar toda essa potência. Não dá para ignorar tantos e tantos valiosíssimos ensinamentos. Que façamos a nossa parte, que nos melhoremos e nos esforcemos para que amanhã seja um novo dia de luz e de muita paz. Que assim seja.